momento eu quero falar sobre a doença religiosa. Muitas vezes, essa doença religiosa é sutilmente despretensiosa, despercebida. Muitas vezes nós não conseguimos notar a sutileza do poder que está embutido, escondido através de sermões, através de palavras. Recentemente nós temos visto as notícias do Templo de Salomão, uma demonstração de como a doença religiosa, de como um doente religioso, de como uma pessoa pode criar prisões que ele mesmo vem se aprisionar. Edir Macedo, com a sua ganância de poder, cria agora, tirando dos textos da Bíblia, do Velho Testamento, um simbolismo de poder. E que agora ele mesmo, sendo o sumo sacerdote desse ambiente, ele tem agora, nós compreendemos, de como um homem se adoece, de como um homem fica louco, de como os processos lentamente vão criando maluquices dentro do nosso ser, e muitas vezes nós começamos a nos desfigurar. E ao contrário daquilo que Jesus nos ensina, do processo de desfiguração, de perdermos uma identidade, e nós ganhamos em Cristo a imagem de um ser humano, de um ser que compreende o processo de caminhar com Cristo, desprovido da ganância do poder, que vive uma vida movida pelo Espírito de Deus, pela sensibilidade do coração de Deus. Vemos um homem adoecido, vemos uma comunidade que se adoece. Mas não é só apenas a Universal. Quantas pequenas igrejas que têm essas mesmas lógicas? Eu já tive em comunidades para pregar em igrejas de periferia e dá até vergonha, estilo de campanhas. Campanha para aqui, campanha para acolá. Nunca você vê as pessoas a uma reflexão profunda da vida. É sempre voltada ao pedir, ao ganhar, ao ter, ao possuir. Com certeza começou assim. Ele, com certeza, na sua caminhada cristã, ele começou aos poucos. Isso foi abrindo esse buraco, sedento do poder, sedento por poder, sedento do poder e por poder. E isso nós vemos com muitos líderes. Quantos pequenos, sutis messias tem a nossa nação? Defendendo a moral, defendendo a família, se julgam os messias da última hora, mas que na realidade, por trás de tudo isso, quando você tem um ângulo diferente de ver, quando você não é movido pelo aquilo que ele está falando, você descobre que o interesse dele não tem nada a ver. Que o interesse dele é a mesma coisa de um político que está defendendo uma certa causa e que ele não tem compromisso nenhum com aquela causa, ele tem compromisso com o poder que ele ganha e com os lucros que ele obtém através daquela causa. E que a causa não é o movedor da vida dele. E que ele não tem compromisso com nada daquilo. E que se surgir outra melhor, que pague melhor, que dê a ele poder melhor, ele muda. Então nós temos que ter cuidado. Hoje em dia, um monte de super pregadores das últimas horas que pregavam antes, todos querendo entrar para a política, porque descobriram que nela eles podem ter os seus egos recheados de poder e que o que eles não conseguiram nessa caminhada, eles podem agora conseguir através do poder político. E as pessoas amalucadas por causa de uma frase, alienadas por causa de um jargão, acham que realmente é Deus que está levantando, realmente é Deus que está predestinando e coisas do tipo. Temos que ter cuidado. Jesus, ele poderia ter se valido do poder. Foi isso que Satanás quis propor para ele. Jesus foi tentado
a ir por um caminho que hoje todos eles estão seguindo. E a pergunta que eu te faço: que tipo de cristianismo você está vivendo? É aquele cristianismo que vê a Bíblia como um ídolo? A Bíblia virou uma idolatria, onde tira-se texto fora do contexto para reafirmar o jargão, reafirmar essa ambição por ter a verdade absoluta dos fatos, mas que muitas vezes não sabe nem fazer uma análise textual, muitas vezes não sabe nem ler o texto como se deve ler, no sentido de respeitar a própria fala dos personagens, daquilo que o texto está querendo ensinar, por trás do texto que tem um valor maior, e muitas vezes o literário é tão pequeno perto do valor do ensinamento que o texto quer dar, e muitas vezes a literalidade cria cegos e que não consegue muitas vezes se libertar de algumas manipulações que se usam da própria Bíblia. Temos que ter cuidado, temos que abrir